em campo daqui a pouco em Dallas, de olho na final da Copa do Mundo. Se a joia Lamine Yamal quer a vaga como presente de aniversário atrasado, o técnico Didier Deschamps jogou o favoritismo para a Fúria. Na Noruega, Haaland e seus companheiros foram recebidos pelo rei e com muita festa da torcida. Já o fenômeno Ronaldo pediu calma a Neymar sobre se aposentar da seleção. Por aqui, a semana começou agitada com o Flamengo tentando dar o chapéu no River Plate na contratação de Almada. Já o Vasco apresentou seu novo treinador português, Pedro Emanuel. No São Paulo, o zagueiro Alan Franco trocou o Morumbi pelo Tigres do México. No Corinthians, a notícia de um novo transfer ban atrapalha a diretoria em relação a novas contratações. E o Palmeiras, por lá o trio do Paraguai, voltou aos treinos e Maurício falou sobre a emoção em disputar um Mundial. Foi um sonho realmente, um momento único na minha vida, vai ficar marcado para sempre. Todo menino sonha em disputar uma Copa do Mundo um dia e eu conseguindo realizar foi um momento muito marcante para mim, para minha família, para o país também, como a gente se comportou dentro do campeonato, a gente foi muito bem. Se eu pudesse falar diretamente para ele, eu diria o seguinte: não se cobre nada e não decida nada agora, não precisa, ninguém precisa resolver nada agora. Ele vai voltar pro clube dele, vai voltar a jogar, não podemos esquecer que ele vem de 2 anos de lesão grave, ele chegou num sacrifício incrível para essa Copa do Mundo, então pegar o ritmo novamente, vai fazer 10, 15 jogos seguidos, vai voltar a fazer gol, vai voltar a ter confiança, daqui a pouco ele tá animado de novo e quem sabe o Ancelotti enxerga ele novamente como uma opção para a seleção brasileira. Condição técnica ele tem, nunca ninguém duvidou. Agora, ele precisa estar bem fisicamente para ele ser determinante. Bueno, gracias a todos por venir a mi cumpleaños. No he recibido muchos regalos tampoco, de momento. Tengo que ver a mi familia aún. Pero bueno, yo a mí me regalaría pues una victoria mañana y poder ir a Nueva York. ¿Sigue considerando que España es la favorita? Sí, confirmo. No quiero poner presión a Luis y su equipo porque la gente está esperando mucho de la España. La España sabe atacar también y defender muy bien, porque solo un gol y 6-7 partidos. Prova de que não é sobre vencer apenas uma Copa do Mundo, é como você disputa a sua estratégia, como você se apresenta em campo e quando você consegue objetivos que vão além do esperado, independentemente do título. Que bonito, parabéns, Noruega, que aliás nos eliminou desse Mundial, hein? Seguinte, não quero falar de seleção brasileira não, mas quero falar de Copa, de mercadão da bola, da volta do futebol brasileiro com eles, Cicinho, Edu Dracena e Ronaldo Giovanelli. Cicinho, hoje é dia de top, qualidade máxima, superação para Espanha e França. E aí? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Surpresas não tem, né? Até porque nós já esperávamos essas duas equipes sendo as protagonistas. Então, a expectativa é de um grande jogo. E eu acredito, viu, Renata, que nós vamos ter uma pequena surpresa aí por parte da Espanha. O histórico favorece. Edu Dracena, realmente temos de um lado a número 1 do ranking da FIFA, a França, e a número 3, Espanha. Um jogaço pela frente, tá ansioso? Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. E eu tô contigo, viu, Cicinho? Até porque a Espanha é o algoz, né,
É da França. Você pode, Ronaldão, porque os últimos jogos que deu a Espanha. Então a Espanha sabe jogar, né, contra a França, sabe marcar muito bem. Então a gente espera um jogaço. A Espanha vai passar. É verdade, na Liga das Nações e também na Eurocopa, a Espanha superou a França e agora quer repetir a dose no torneio máximo de Copa do Mundo. Ronaldão, e você, como é que tá vendo essa Copa do Mundo chegando na reta final? Hoje, 2 europeus fortes no futebol se enfrentando e eu sei que você não quer pensar muito em transferban, não é? Não, isso não. Professora Selene e os aluninhos perninhas estão torcendo para a Espanha. Vocês estão torcendo pro Sargento Garcia pegar o Zorro, é isso? Para que sair. Hoje vai ser uma goleada histórica. Hoje o Olise, o Mbappé, o Dembélé, o Doué, o Manier. Você vai ver o trator passando hoje lá. Então, e falando o que? Transferban? O que é isso? Não. Eu também não quero nem pensar nisso. Tomei o café. Tomara que não aconteça na nossa vida. Mas se eu sou a professora Selene, eu diria que o Cicinho e o Edu estão no ensino médio e você no jardim da infância. Não, eu já estou na faculdade, menino. Na dificuldade. Mental também. Eu não tô bem. Eu não estou. Dificuldade não. Você poderia estar na faculdade. Dificuldade. Já tudo isso e muito mais por aqui. O momento agora é de Pedro Emanuel, técnico português, escolhido pelo Vasco da Gama para substituir o Renato Gaúcho. Já é uma contratação anunciada e vamos repercutir lá no canal Jogo Aberto do YouTube. Na sequência, Copa do Mundo, Mercadão da Bola, tem convidado especial, tem notícias do Corinthians, Ronaldão do Flamengo e muito mais. O Vasco entrou em recesso na zona de rebaixamento. A situação, que já não era boa, ficou ainda pior durante a pausa. Em liminar na justiça, Pedrinho, presidente do clube, chegou a ser afastado e Renato Gaúcho demitido. Um novo capítulo foi iniciado nesta segunda. Pedro Emanuel foi apresentado como técnico do clube. Aqui no Vasco, porque de facto o desafio é grande, é um clube gigante, mas é um clube gigante não só no Brasil. Eu tenho essa noção de Portugal. Aos 51 anos, o treinador é nascido na Angola e naturalizado português. Ex-zagueiro de sucesso com o Porto, técnico desde 2009, esse vai ser o primeiro trabalho do Brasil. Sem dúvida que tinha um conhecimento e tenho um conhecimento grande daquilo que é o Campeonato Brasileiro, não só pela qualidade dos intervenientes, mas por ser uma das competições que mais admiro, com mais qualidade que temos no mundo. O treino desta segunda foi o primeiro sob comando de Pedro Emanuel. O treinador chegou ao Brasil na última sexta-feira e no sábado esteve aqui no CT para assistir ao jogo treino contra o Olaria, com vitória por 6-0. Antes de Pedro Emanuel, o Vasco também apresentou o Paulinho, lateral esquerdo de 22 anos, que estava no América Mineiro e assinou até dezembro de 2029. Eu fiquei muito empolgado e feliz, né, com o contato do Vasco. Sabemos da grandeza do clube, da instituição, e que foi passado para mim. Foi um projeto que me agradou muito, um projeto que me deixou muito ansioso para estar aqui. Confesso que não via a hora de estar aqui. Quinta, Pedro Emanuel faz a estreia no comando do time contra o Vitória, na Bahia. Tanto o técnico quanto o Vasco terão mais um torcedor a favor a partir de agora. Vou confidenciar-vos aqui, o meu pai é vascaíno e eu nem sabia, porque ele nunca me tinha confidenciado isso. E ficou orgulhoso desse momento, da notícia que eu lhe dei, até as lágrimas lhe vieram aos olhos. Portanto, eu aí percebi qual é o tamanho e a dimensão que tem o Vasco. Como eu aprendo com esse trio aqui? Vocês têm ótimas ideias de futebol, que privilégio! Bom, já ao vivo para os Estados Unidos, lá em Dallas. Ontem eu tava de cowboy ou cowgirl nesse caso, né? Cowboy, não é? Mas enfim, hoje eu tô de professorinha porque quero uma aula da Espanha e da França. Seguinte, já de hoje. Claro, é o seguinte.
Hoje, Dallas, 4 da tarde. Todo mundo convidado para acompanhar França e Espanha. E amanhã, no mesmo horário, só que em Atlanta, Inglaterra e Argentina. Ou seja, para tudo, se concentra, porque é futebol na melhor essência, não é mesmo? E vamos falar muito mais sobre França e Espanha. Já tô trocando aquela ideia com o Cicinho, Edu, Ronaldo e quero acrescentar nesse grupo a nossa Gabi Guimarães. Gabi, antes de mais nada, bom dia, good morning. Vou fazer uma confidência aqui pra vocês. Porque quando você pensa num jogo de tanta qualidade, com 2 seleções vitoriosas, bem preparadas, com talentos, eu estou com dificuldade para palpitar. Claro que a França é o meu palpite desde antes da Copa, então por coerência eu vou na França, mas essa Espanha tem elementos para surpreender. E agora, Gabi, fato é que vamos acompanhar esse jogaço. E como não é, Rê? Nessa semifinal de Copa do Mundo só vale campeão. Olha só que semifinais esse Mundial reservou pra gente, não é? Em 2026. Bom dia pra você, girl, pra todos que estão ligados com a gente. É aqui, ó, no estádio de Dallas, que a bola vai rolar hoje por aqui em Arlington. Esse estádio tem capacidade, Rê, pra mais de 90 mil pessoas. Serão 90 mil privilegiados que vão acompanhar França e Espanha, adversários tão acostumados a se enfrentar em torneios europeus. O retrospecto recente é vantajoso para a Espanha, mas os times chegam em momentos diferentes e agora o papo é Copa do Mundo. Rê, dos dois lados, não é? Nos dois times, há dúvidas no meio de campo, apesar de todos os jogadores estarem aptos, disponíveis para os seus treinadores. Do lado da França, há uma dúvida entre Tchouaméni e Koné, lembrando que o Tchouaméni perdeu os últimos 2 jogos e o Deschamps costuma valorizar bastante a questão da hierarquia. Por isso a aposta francesa por aqui é a de que ele vai apostar mesmo no retorno do Tchouaméni, apesar de o Koné ter ido muito bem também nos últimos jogos. Do lado espanhol da história, a dúvida é se ele vai manter o Fabián Ruiz ou se ele volta com o Pedri. E aí o Fabián Ruiz conseguiu fazer umas quartas de final maravilhosas, então colocou uma pulga atrás da orelha do Luis de la Fuente. Que dúvidas positivas para ter, não é? Todo mundo à disposição, bem fisicamente, no que promete ser um baita jogo aqui no estádio de Dallas. Agora na reportagem, nós vamos ter mais detalhes desse time Deschamps e também algumas declarações que ele deu sobre Lamine Yamal, sobre a Espanha ser a favorita. Que história é essa, Deschamps? Vamos acompanhar agora na reportagem. Arlington, no Texas, é uma cidade que respira esporte. O principal estádio, o AT&T, é casa do time de futebol americano Dallas Cowboys. O palco também faz parte do circuito de rua da Fórmula Indy. E hoje, no Texas, a bola rola na primeira semifinal do torneio. A França quer chegar a uma decisão de Copa do Mundo pela 3ª vez consecutiva. Après, c'est des choses qui sont compliquées à expliquer. Pourquoi il y a cette alchimie-là, mais en tous les cas, en dehors du terrain, ça fonctionne très bien et je pense que c'est une grande part de cette réussite. Après, c'est des choses qui de l'extérieur se transmettent sur le terrain et puis voilà, il y a aussi des choses qui ont fait que, par exemple, les difficultés qu'a connues le coach aussi, qui nous ont rapprochés, qui nous ont resserrés, l'envie de tout donner, sachant que c'est aussi la dernière compétition du coach à la tête de l'équipe de France. As engrenagens Mbappé e Dembélé têm funcionado. Eles somam 13 gols. Já igualaram Ronaldo e Rivaldo em 2002. Os franceses podem mexer no motor do meio-campo. Tchouaméni deve voltar à equipe titular.
em recuperação de lesão na coxa, ele ficou fora dos jogos contra Paraguai e Marrocos. Para uma corrida ajustada como essa, as estratégias contam muito. E desde o início da Copa, o técnico Didier Deschamps tem usado a tática de jogar toda a responsabilidade para o lado espanhol da história. ¿Sigue considerando que España es la favorita? Sí, sí, confirmo. No quiero poner presión a Luis y su equipo porque la gente está esperando mucho de la España. La España sabe atacar también y defender muy bien, porque solo un gol em 6, 7 partidos. O francês, campeão do mundo como jogador e como treinador, sabe pilotar essa seleção. Après, évidemment, il y a les points forts de l'adversaire. Nous aussi, on en a que mon collègue Luis prenne en considération certaines qualités de nos joueurs et que moi je prenne en considération Lamine Yamal par rapport à ce qu'il est capable de faire. Oui, après, il fait partie des joueurs qui sont capables de faire des différences. Donc, l'objectif pour tout adversaire, c'est de limiter cette influence. Mais il en a beaucoup avec l'équipe d'Espagne. Alors, il y a différentes solutions pour... oui, parce qu'il y a un contre un, c'est... E deve mandar a campo. Manhã, Kudê, Upamecano, Saliba e Digne. Tchouaméni ou Koné, Rabiot e Olise, Dembélé, Doué ou Barcola e Mbappé. E vamos recapitular rapidamente a trajetória da França até chegar nesse confronto diante da Espanha. Na primeira fase, ela sobrou. Ela passou por cima, 3-1 sobre Senegal, 3-0 no Iraque. E lembrando que a Noruega escolheu jogar com reservas, então tomou 4-1 da França. Aí na segunda fase, um confronto bem fácil, ela também passeou contra a Suécia, 3-0. Diante do Paraguai, na retranca Paraguai, um jogo duro, com bastante faltas, a França até teve um pouco mais de dificuldade, mas venceu com um gol de pênalti, 1-0. E aí superou o Marrocos, que era uma seleção bem cotada na Copa, fez 2-0 e aqui o Mbappé ainda perdeu um pênalti, poderia ter sido mais. Então essa é a trajetória da França. A Gabi Guimarães mostrou pra gente o campinho da França. E aí eu quero que vocês analisem o que eles fizeram até agora, porque eles têm 16 gols marcados, apenas 2 sofridos, tem muita estabilidade em todos os setores do campo e é uma França que recentemente sofreu com quem? Com a Espanha. E agora, quer a revanche, Ronaldão? Menina Renata, quando você vê essa escalação e você fecha o olho assim, me arremete sim lá para os anos de 90, quando você lembra do time. Né? E eu lembro de um time aqui também que você fechava o olho e você lembrava do time. E esse time da França, ele é assim. Qual time? O campeão brasileiro de 90, o Corinthians. Você lembra? Começando com o Ronaldo, com o Giba, com o Marcelo Dijan. Então eu não vou nem olhar para a escalação lá e já falo para você quem tá. Manhã, Kudê, o Upamecano, o Dié, Saliba. É um time que você tem na cabeça. Então isso aí, o que acontece? Já está marcado para a história. É um time que já está praticamente com a mão na taça. Então, quando você tem uma equipe dessa, que depois nós vamos ver também, né? Vamos ter que olhar também a Espanha, né? Fazer o quê? Mas a verdade é que tem um time entrosado já há um bom tempo. E essa qualidade do seu treinador, dos seus jogadores, que eles não têm dificuldade alguma, mesmo enfrentando outro esquema tático, mesmo enfrentando os sul-americanos, pode bater à vontade, mas eles têm o quê? A qualidade, o toque de bola, o refinamento. Quando você tem dificuldade, aparecem os caras do meio lá, o Tchouaméni, o Olise, o Rabiot, que vocês falaram tanto. Então, é um time que está programado para ser o campeão, Renata. Não tem como. Tá se desenhando bem, mas tem grandes potências do futebol pela frente. Edu Dracena, a gente vê uma França equilibrada, bem treinada, confiante e com um dos artilheiros da Copa, o Mbappé, mas com o Dembélé. Juntos eles têm 13 gols no Mundial, só nesse Mundial. Renata, essa dupla aí tá fazendo estrago na Copa do Mundo, mas o que me chama mais atenção é o comprometimento desses jogadores da frente.
Você vê, pega o nome, mesmo o Mbappé, o Dembélé ali, o Doué, eles recompõem e ajudam muito a questão da marcação. E isso também acaba facilitando para a defesa da França, porque você tendo aquela equipe compacta como é a França, né, e recuperando a bola ali na intermediária, isso com certeza traz uma facilidade muito grande. Agora, a gente espera, né, nesse jogo agora contra a Espanha, a França tendo um pouco mais de dificuldade, correndo para trás. Até agora eles não correram para trás. Até agora eles só correram para frente porque eles marcaram lá a pressão, marcaram lá em cima e conseguiram fazer os gols. Agora, vamos ver se a Espanha consegue colocar dificuldade para a seleção francesa e principalmente do lado ali do Digne, né? Fala? Digne, né? Que ali vai ter, né, o Yamal. Que ganhou a posição do Theo Hernandes. E ali vai ter o Yamal. Quem sabe, de repente, esse lado a Espanha possa levar vantagem. Aliás, o PSG está querendo contratá-lo, né? Jogador do futebol inglês, vamos ver o que acontece. Cicinho, de verdade, a França, ela passou por poucas modificações, ele conseguiu repetir o time, teve o problema do Tchouaméni, mas o Koné deu conta, né? Jogador do time que você adora da Roma. E a gente vê uma França que quer, sim, essa vingança diante da Espanha. E a Espanha vai muito bem na Copa, chegou a essa fase semifinal, mas não é aquela Espanha perfeita de 1 ano e meio, 2. Não, exatamente. A seleção da França, nós falávamos, né, e estamos falando sempre, relembrando isso, a respeito de ser a seleção mais completa dessa competição, né? Você vai pegar aí, não tiveram dificuldade, exceção do Paraguai, mas foram absoluto, não sofreram, então a seleção a ser batida. O que chama muita atenção, Renato, como ex-atleta e analisando essa seleção, o Edu, o Ronaldo tá aqui também pode comentar sobre isso, é o quê? Quando você é favorito, você jogar com um certo favoritismo às vezes atrapalha. Mas esses jogadores da França, comandado pelo Deschamps, eles conseguem administrar muito bem esse favoritismo. Eles não são aqueles caras que dá uma pipocada, né? Soberba. Eles são, assim, eles jogam de uma maneira leve, porque o favoritismo às vezes traz um peso. A seleção brasileira foi favorita em 2006 com aquele quarteto mágico que não conseguiu aparecer. Tamanha responsabilidade. Você tava por lá também, né? Eu tava lá aplaudindo, né? Mas foi bom. Mas assim, Ronaldo, às vezes quando o carro também é muito rápido, lá em Goiás a gente fala, quando pega o solo molhado assim, ele dá uma rabiada, né? Rabiou. Escorrega. E pode ser aí que a Espanha manda ataca ali, passa por cima do rabiou, do dinheiro. Não tá num dia bom, né? E vence amanhã, porque é hoje. Bom, como a gente não sabe se a França vai efetivamente passar pela Espanha, apesar de favorita, eu tenho buscado muitas explicações para tentar entender o que aconteceu com o Brasil e por que a gente não melhora a nossa situação. E aí, há 2 anos, a França passou pela mesmíssima prova, ou seja, quando ela foi eliminada pela Espanha lá na Eurocopa, ela perdeu de 2-1, ela tinha outro esquema tático, ela jogava não com um meia de criação, mas ela jogava com o Kanté junto com o Rabiot e com o Tchouaméni, e ela tinha 3 atacantes. O Olise não existia nessa seleção. Na sequência, o que o Deschamps fez? Ele falou, bom, eu vou continuar aqui, eu preciso mudar alguma coisa. A primeira coisa que ele mudou foi o esquema tático. O Olise começou a se destacar, mas ele é ponta e fez uma temporada mágica no Bayern de Munique como ponta, não como meia. E mesmo assim, a ideia do Deschamps era ter esse meia e ele transformou o Olise nessa peça. Deixou os 2 volantes e na frente o Dembélé continua, o Mbappé também, e ele criou essa possibilidade do Doué e do Barcola. Mudou o esquema tático, era um 4-3-3, foi para um 4-2-1. O que aconteceu? Na sequência, Griezmann e Giroud se aposentaram da seleção francesa, que era aquela coisa, tem que continuar, não tem... 2 grandes caras, mas se aposentaram. O que eles fizeram? Quando ele implementou esse esquema, ele foi jogar com a Itália pela Nations. E aí ele tomou 3-1, com o Olise meia. Olise convocado e meia. E aí ele resolveu repetir. Insistir. A mídia pediu que mudasse, a mídia criticou, a mídia falou que quem podia e quem não podia estar lá, e ele não deu ouvidos. Ele, que era um cara só defensivo, mais pragmático, mesmo vencedor, fez essa França equilibrada e ele empoderou o ataque francês. Então, esse trabalho é de 24 para 26. E eu acho que é isso que tem que fazer. Acreditar no que você tem como filosofia, não abrir mão de convicções e entender o grupo que você tem à disposição e transformá-lo em vencedores. E é isso que a França fez. Por isso que eu acho que ela chega mais forte do que a Espanha, porque a Espanha aproveitou aquela fase, mas não evoluiu e tem jogadores com lesões como o Yamal e o Nico Williams, e a França
hoje está plena. É isso. E ele teve Só no isso. meio de campo o Titi também, né? Que carregou a taça, mesmo machucado, depois de passar tudo. Então, quer dizer, ele teve Era um esquema o zagueiro, tático, né? Ele teve um esquema tático, ele tinha um comandante dentro de campo que chegava a bota, que isso era violento mesmo, e depois ele colocou um time mais leve. O Titi, ele acabou a carreira dele porque ele jogou aquela Copa em 18 e simplesmente depois ele nunca mais conseguiu fisicamente se recuperar. Boa, menina Renata. Boa, menina. Isso Boa, inspira, professora. gente. A professora hoje vem didática. Gostaram da minha explicação? Quem sabe se o Brasil acreditar efetivamente no que tem e insistir em coisas corretas, ele possa melhorar. Bom, já tem a Espanha. Mas sabe aquele jogador que estamos a Dallas com a Gabi Guimarães? Ela já trouxe um apanhado completo da França e agora vai abordar pra gente a fúria, a Espanha, hein, Gabi? A fúria que tanto ama ficar com a bola, esse time espanhol gosta da posse de bola. Há quem brinque aqui nos bastidores que os espanhóis vão tentar matar a França de tédio. E realmente os espanhóis gostam de ter a posse de bola, tiveram mais de 60% na maioria dos jogos, numa campanha nessa Copa do Mundo que depois de um empate na estreia só teve vitórias. O time de Luis de la Fuente sofreu apenas um gol, então é sim bastante consistente, além de ter uma estrela que completou ontem 19 anos, Lamine Yamal vai aparecer nesse time de novo. Mas é interessante, Rê, que tem repercutido por aqui a Espanha enquanto coletivo. Falar dos jogadores que são titulares é redundância, vocês já estão debatendo eles por aí, mas tem um tal de Merino que tem aparecido muito bem, tem sido usado como uma arma secreta. Eu tentei apurar por aqui se existe a possibilidade, depois dos jogos que ele fez, de aparecer entre os titulares, mas a tendência é que não. A tendência é que o Merino seja utilizado realmente no segundo tempo e se ele repetir o que fez nos últimos jogos, o Luis de la Fuente vai sair do estádio de Dallas muito feliz. Se a França tem por característica, nessa Copa do Mundo, matar os seus jogos lá para os 60, 70 minutos, com a Espanha o negócio é completamente diferente. Eles têm resolvido nos acréscimos, depois dos 45 minutos do segundo tempo, é emoção até o fim, é muito drama espanhol por aqui. Quem tem acompanhado a seleção espanhola é o Júlio Gomes. E agora, na reportagem, ele vai trazer mais detalhes desse time de Lamine Yamal. De 19 anos em plena Copa do Mundo. Os companheiros aproveitam. Os convidados somos nós. E o presente pode vir hoje mesmo. Bueno, gracias a todos por venir a mi cumpleaños. No he recibido muchos regalos tampoco, de momento. Tengo que ver a mi familia aún. Pero bueno, yo a mí me regalaría pues una victoria mañana y poder ir a Nueva York. Para ir a Nova York, Lamine precisa ajudar a Espanha a vencer a França. Jogo duríssimo. Me preguntaron a mí como si me daba miedo Francia y yo dije que no, obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido. Ele é o centro das atenções por aqui. Fez apenas um gol até agora, a estrela que está faltando na Copa. O técnico Luis de la Fuente diz que a hora é agora e os companheiros são só elogios. Es muy fácil jugar con él, sabemos el talento que tiene, el nivel que tiene y que poco a poco pues lo irá demostrando aún más y luego fuera pues es un chico súper agradable, que se ríe mucho, que está haciendo bromas, que estamos muy felices de que esté con nosotros y ojalá le podamos ayudar a crecer aún más. Na véspera da importantíssima partida contra a França, a Espanha treinou no estádio Raiz e que traz muitas lembranças para o torcedor brasileiro. O Cotton Ball foi palco daquele Brasil e Holanda de 94, quartas de final. O jogo do gol de falta do branco. O calor infernal de 32 anos atrás não será um problema. O atual estádio de Dallas é coberto e climatizado. Nos últimos 2 anos, a Espanha venceu a França em semifinais. Foram 2 jogaços e talvez o melhor ainda esteja por vir. Es mejor selección, mucho mejor selección.
porque los jugadores como nosotros hemos ido creciendo, han ido creciendo. Y lo que ofrecíamos hace 2 años, creo que las prestaciones que ofrecen hoy, tanto ellos como nosotros, son superiores. En ese sentido, los futbolistas en ese propio desarrollo, pues con sus características, que son las que eran, son mejoradas. Es que es así, no se dice. ¿Y qué ha mejorado más? Mbappé ha mejorado más, Dembélé ha mejorado más, Pedri, etcétera, etcétera. Pues en sus prestaciones individuales, en su experiencia, en su dominio del control de las situaciones. Somos mejor equipo e son mejores individualmente todos os futbolistas. Se retira a escalação contra a Bélgica, De La Fuente mandará o time a campo com Simon, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz e Olmo, Yamal, Oyarzabal e Baena. Mas muita gente acha que Pedri pode voltar ao time. Poderia ser no lugar de Fabian Ruiz ou então no lugar de Dani Olmo. Un partido muy bonito para el espectador, para el español, para el francés. Yo creo que es uno de los partidos que todo el mundo quería que pasase en el Mundial y yo creo que será un partido de los dos equipos tendrán momentos, estarán atacando los dos equipos, los dos intentaremos defender con lo que tenemos, pero será un partido muy igualado seguramente. Aqui está o lado espanhol da Copa do Mundo. Na fase de grupos, não encantaram, porque ficaram no 0-0 com Cabo Verde, ajudaram a consagrar a seleção de Cabo Verde neste momento. Depois, aí ela foi impiedosa contra a Arábia Saudita, 4-0. E o Uruguai, que fez uma Copa horrorosa, ambiente péssimo, deu esse 1-0 para a Espanha. Na segunda fase, ela passou muito bem pela Áustria, num 3-0. Aí pega uma seleção que por muitos, inclusive o Capelanes aqui no programa, muitos apontavam Portugal como favorita a ganhar o título. E a Espanha, num confronto ibérico, ganhou de 1-0. E contra a Bélgica não foi fácil, não. A Espanha deu oportunidades, os belgas se apresentaram para o jogo. A lesão do Courtois foi decisiva. O goleiro Lames, que entrou no lugar dele, tomou um frango. E a Espanha venceu por 2-1. E ela contou aqui, ó, nesses 2 jogos com o Merino, que do banco de reservas acabou sendo o salvador. O que vocês destacam desse time da Espanha? Cicinho, eu começo com você. Que já é, bem dizer, um espanhol também. Então, o que tem que destacar é a maneira na qual eles jogam, Renata. Eles gostam da posse de bola. Então, assim, é uma equipe que dificilmente eles mudam o planejamento deles. É assim, se acontece o caso de sofrer um gol, se bem que ainda não aconteceu isso, tomaram um gol, mas eles eles saíram vencendo. Mas, assim, é uma equipe que eles mantêm a mesma concentração. É toque de bola e vai ser assim contra a França. Eles não vão mudar a característica de jogo. Sai um jogador e entra o outro jogador e eles mantêm o mesmo esquema tático ali de posse de bola. É aquela questão que eles massacram realmente o adversário. Do outro lado tem a França. Mas eles não vão mudar a característica deles de jogar, acredito eu. É a questão de posse de bola e provavelmente vai ter até mais posse de bola do que a equipe francesa. E assim, eles vão martelando até encontrar o caminho do gol. E a grande esperança é o Yamal chegar nessa Copa do Mundo. Ele que ainda não foi o protagonista, mas a presença dele traz esse desconforto para o adversário. E se ele jogar bola hoje, é onde que a Espanha se torna aí muito mais forte ainda. É um grande time. Edu, tem 2 detalhes. Seria titular absoluto o Nico Williams se estivesse em condições físicas ideais, se não tivesse passado por lesão. O Alex Baena, jogador do Atlético de Madrid, assumiu esse lado. E o Lamine Yamal até fez gol contra a Arábia Saudita, mas só esse gol. Dá para ver que ainda... Eu até acho que ele se soltou no segundo tempo contra a Bélgica, mas ainda longe do ideal. Talvez esses 2 pontos a gente precisa observar na Espanha. Eles não estão na melhor forma. Não apresentou ainda um futebol que a gente esperava, né, Renata? Mas a gente vê o conjunto espanhol é muito forte, né? Independentemente, de repente, do individual, mas você vê que o conjunto está sobressaindo. Você pega o meio de campo, o Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, o Pedri, né, de repente pode entrar aí também. Olha o meio de campo da Espanha, né? Por um outro lado também, né, da França, também o meio de campo francês também é impressionante com relação à qualidade. Mas vou destacar mais a questão defensiva, Renata. Tomou um gol nesse último jogo, né, contra a Bélgica. Até então não tinha tomado nenhum gol. Isso por conta muito da conversa. Eu acho que essa
troca, essa mistura entre a experiência e a juventude, E a principalmente. posse de bola favorece também, né? Quando você tem a bola nos pés, você é menos atacado, então... Porque você tira o outro time da zona de conforto, porque eles vão ter que correr. E o Cubarsí, eu chamo a atenção, esse moleque de 19 anos, Renato, tá me surpreendendo muito essa Copa do Mundo, porque é um cara jovem e não sente em nenhum momento. Você viu contra a Bélgica, foi lá e chutou, né? Foi ele que chutou e o goleiro deu rebote, né? E o atacante fez o gol. Então, veja a seleção... Você não vai falar do Simon, não? Não, o Simon também, mas 29 anos, 1,89 m, o que sai do gol essa criança para dar tranquilidade pro time. Não, uma escola gostosa de ver. O setor defensivo faz parte o goleiro também, porque quando passa a defesa... Ele sai do gol, ele canta. Ele canta e sai do gol. Muito bom. Não, e ele tem o Raya, que é o goleiro titular do Arsenal, como reserva. Ou seja, ele tem uma sombra. Foi a melhor temporada. O Raya foi o melhor goleiro da Premier League, não é? Então... Eu acho que o Unai Simon, ele é um cara extremamente confiável para a seleção da Espanha. E tem um detalhe, como eles fizeram 11 gols e sofreram só um, eles têm um saldo de 10 gols. Quando você tem o meio de campo e a defesa bem postados, o ataque também funciona. É que o Lamine Yamal, na minha opinião, não está no seu melhor momento e falta o Nico. Então, é isso que, na minha opinião, mas aí o Oyarzabal também tem aparecido, erra muitos gols, mas se apresenta. E aí, Ronaldão, a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Lá na primeira partida, o escolhido para o meio-campo foi o Fabian Ruiz. Depois daquele 0-0 contra Cabo Verde, o Pedri assumiu a função e no último jogo ele não só voltou a ser titular, como fez gol. Então, opções não faltam para o De La Fuente. Porque ele tem uma avenidaça chamando o Cucurella, porque além dele marcar muito bem, que ele está lá muitas vezes aqui embaixo fazendo o setor defensivo, ele também dá aquela avenida e fica mais fácil de você desafogar por ali, né? Então, acho que é por esse motivo que ele volta para o time. E o Rodri, quando cai caixa no meio de campo, aí faz o time andar. É isso. Faz o time andar com uma facilidade, Renato. Então, vai ser um jogo dificílimo, mas eu ainda aposto todas as minhas fichas. Veja bem que eu vou falar, hein? Na França! Falando nisso, seguinte, acompanhe por aqui. Já vamos nos projetar para amanhã com Argentina e Inglaterra, Inglaterra e Argentina. Jogaço em Atlanta e nós estamos de olho. A história desta semifinal levou décadas para ser construída. Argentina e Inglaterra têm 2 dias para preparar o jogo. Depois de 120 minutos nas quartas de final, a primeira disputa não é tática, é contra o desgaste. Na reapresentação argentina, os titulares foram preservados. Messi, Romero, Paredes e os outros jogadores que iniciaram contra a Suíça nem foram a campo. Já a atividade desta segunda-feira foi fechada para a imprensa. Entre os reservas, a principal atenção está em Nicolás Gonzalez, ainda com dores no tornozelo esquerdo. Ele iniciou a atividade separado, mas conseguiu participar do trabalho leve. Apesar da atuação irregular nas quartas, a tendência é de poucas mudanças. Scaloni confia na experiência dos jogadores que vem começando os jogos e não pretende desmontar o time na semifinal. Y ahora vamos a lo que podamos, en la realidad, a todo lo que vamos hasta el final, con la última fuerza que tengamos, con la última gota de sudor que tengamos, pero vamos a ir por todo. Si lo logramos, perfecto, y si no lo logramos, lo vamos a intentar. A Inglaterra também voltou a campo nesta segunda-feira. A atividade aconteceu ainda aqui em Kansas, que tem sido a cidade base desse time inglês. O técnico Thomas Tuchel precisa reavaliar jogadores que terminaram a vitória diante da Noruega em condições diferentes. Declan Rice passou parte dos dias anteriores ao jogo doente e foi substituído no intervalo. Reece James voltou depois de 3 partidas fora por lesão e atuou durante a segunda etapa e a prorrogação. Bellingham terminou a partida demonstrando incômodo no ombro esquerdo, operado no ano passado. Até agora, porém, não existe indicação de que algum deles ficará de fora da semifinal. Yeah, I think it's just solely focus on us as England now and us being at our best to beat another top nation, and it's us against them to get a place in the final. And it's a game of football, 90 minutes, 120 penalties. We're ready for anything, and it's us against them at the end of the day, and it's about who comes out on top, and we're fully prepared for that. Scaloni procura recuperar o controle que a Argentina perdeu em alguns momentos. Tuchel tenta fazer o talento inglês funcionar como time e não apenas depender das soluções de Kane e Bellingham. A rivalidade já está pronta, a memória também. O passado garante o peso do encontro. O presente escolherá o finalista.
De verdade, é o jogo que mais está me deixando sem respostas finais. Porque eu confio extremamente no Messi, mais até do que na Argentina, pelo jeito como a seleção ela transita ao redor do Messi. Só que a Inglaterra, o Tuchel disse, eu esperava mais, aí o Bellingham até respondeu, mas a Inglaterra tá com uma vibe boa, tá evoluindo, ela tá dividindo já Harry Kane e Bellingham. Edu, eu não sei, não tenho um favorito para esse jogo. Eu acho que o grande destaque disso aí, Renato, isso é o que eu vou falar, vão ser quem vai descansar mais ainda pro próximo jogo. Olha! Porque o que acontece? Os caras estão esgotados, você vê os jogadores estão... todo mundo foi para a prorrogação. Todo mundo, então está chegando na reta final, entendeu? Quem conseguir realmente colocar os seus jogadores melhores em condições para entrar em campo, com certeza vai sair vitorioso, porque jogadores de qualidade tem dos dois lados. As duas seleções mostraram dentro dessa Copa do Mundo que tem jogadores que podem decidir qualquer lance. Disparado, o Messi, que ninguém pode falar, mas aí você tem o Bellingham, você tem o Harry Kane. Então você vê Saca. Então você vê realmente, Renata, que tem jogadores que podem decidir. Por isso que eu penso assim na questão física. Se quem conseguir colocar os jogadores mais próximo do 100% vai sair vencedor. Eu vi também, Ronaldo, que o Declan Rice teve uma virose por 3 dias no meio da Copa, antes de uma partida decisiva. Então, eu vejo que tem esse aspecto físico, eu concordo, mas acho que também tem uma rivalidade, tem uma questão histórica, a Guerra das Malvinas. Então, eu vejo que é um confronto de alto apelo mental, emocional, físico e técnico. Não, e eu tava esperando o Edu falar agora que o Messi vai fazer controle de carga. Você quer que o Messi faça controle de carga para ele descansar, agora? Ele vai estar 100%, irmão. Não, esse aí vai descer gelada, o que você quer? Não, ele com certeza estará lá, pronto. Tá, mas deixa eu só completar um negocinho aqui para vocês. A Argentina chegou onde chegou por causa do apito. A Genfifa chegou até aí por causa disso aí. Agora é bola. A Inglaterra tem bola para atropelar a Argentina. A não ser que vai expulsar mais alguém, aí deu aquela falta, aí o Messi pisa em alguém e a arbitragem não vê, e o VAR finge que não viu. Se colocar o VAR brasileiro, então, aí vai ser uma lambança. Então, deixa eu falar pra vocês, não tem mais ninguém do Brasil, ainda bem, obrigado, Marcelão. No VAR, não tem mais ninguém. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Argentina foi até onde deu junto do apito. Nós vimos aí a força, a garra, legal. Se fizesse a mesma coisa com o Paraguai, se a FIFA desse a mesma atenção para o Paraguai também ia longe. Porque eles vieram só na garra, eles desceram lá nos Estados Unidos, todo mundo, o goleiro enfaixado, o outro mancando, o outro sem chinelo, eles desceram assim lá. Aí a FIFA ficou com dó, falou, vamos ajudar o Messi. E foi até onde foi, acabou. Futebol é jogado, lambaria pescado. Agora, se você quiser dar um descanso pro Memphis, aposenta ele. O Memphis já tá descansando, o Memphis. O Memphis. Você falou Memphis. Ele foi falar Messi e ele falou Memphis. O Memphis nem cansou. Já tá descansando há muito tempo, o Memphis. Então era isso, o Memphis já está descansando. Então deixa eu já aproveitar a deixa para mostrar como foram os retornos triunfais da Noruega e do Egito nos braços do povo. Eles remaram, mas não morreram na praia. Mesmo após a eliminação para a Inglaterra nas quartas de final, a seleção da Noruega foi recebida com festa em Oslo, uma campanha histórica do país no torneio. O time da Noruega foi mais longe do que eu esperava. Então sinto que todos os noruegueses precisavam vir aqui e honrar a seleção que fez um trabalho incrível. Teve remada viking em cima do ônibus e na escadaria do Palácio Real junto a uma multidão. Quase 90 mil torcedores remando junto com os jogadores. O craque norueguês Erling Haaland chegou atrasado para a festa, mas chamou atenção no desembarque. Apesar dos 7 gols no Mundial, ele não levou para casa a chuteira de ouro, mas saiu do avião com um guaxinim empalhado nas mãos. Deu tempo de cumprimentar a família real, pelo menos. Quem também chegou em casa como herói foi a seleção egípcia. Mohamed Salah e companhia subiram no ônibus para festejar com os torcedores.
Apesar do orgulho da atuação da equipe, os torcedores egípcios reclamaram da arbitragem na derrota para a Argentina por 3-2 nas oitavas de final. Vim aqui hoje para apoiar a seleção egípcia e dizer que vocês nos honraram e nos fizeram erguer a cabeça. Chegamos às oitavas de final e merecíamos entrar nas quartas. Estávamos jogando contra a FIFA, contra o VAR e contra o árbitro. Merecíamos avançar. Lamentações à parte, a seleção do Egito entrou para a história com a classificação às oitavas. O país nunca tinha chegado tão longe em Copas. Por isso, os egípcios lotaram o Estádio Nacional do Cairo para comemorar o marco com direito à entrada em campo de ônibus e fogos. Cicinho, olha a diferença. O Egito fez uma batalha contra a Argentina e acabou sendo eliminado lutando. A Noruega eliminou o Brasil e depois foi para cima da Inglaterra e também lutou. E o reconhecimento vem. Não precisa ser só o título da Copa, é como você se apresentou na Copa. Exatamente, nós poderíamos também estar comemorando isso, né? Se a gente tivesse presenciado uma seleção brasileira com muito mais empenho, né? Porque a maneira na qual nós fomos desclassificados foi isso que machucou muito o torcedor brasileiro, que colocou tanta expectativa na nossa seleção, né? Então a gente vê a festa dessas torcidas, né? Apoiando suas seleções que deixaram o sangue ali, então isso serve de exemplo para nós brasileiros. Ronaldão, como isso é que aí você é vê... Vocês estão falando que isso aí é festa? Não vem. Não vai falar. Isso é festinha de criança pequenininha, de bebezinho. É festinha. Vocês não viram a festa dos aviões da Serra? Lá na arena. Não faz isso, irmão. Não vai fazer isso. Não faz isso. Eles estão imitando. Olha lá a multidão. Eles estão imitando, no fundo, eles estão imitando aí a Gaviões, que fez uma festa maravilhosa. Passou o drone ali, Itaquera, tudo iluminada. 40 mil pessoas ali. A festa começou às 6 da tarde, ela terminou 6 horas da manhã do outro dia. Ali tem, aí uma tem festinha 500 mil de bebê. pessoas, rapaz. É chá de bebê aí, Cicinho. Daqui a pouco tem uma cor pra... Sabe, Edu, o sexo mas se isso não motiva, o cara volta sem vencer, porque como diz o doutor Marco Aurélio Cunha, um só que vai levar o título, a taça, mas você volta de cabeça erguida. Porque fizeram história, Renato. Chegaram em grande fase assim, da Copa do Mundo. Não, eles ganharam do Brasil e chegaram na fase de Copa do Mundo que eles nunca tinham chego. Então isso é muito a questão da paixão que você tem pela sua seleção, pelo seu país também. E eles se sentiram representados com o jogador dentro do campo. Eu acho que isso que faltou para nós. Nós não sentimos sendo representados na Copa do Mundo os jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira. Olha, agora tem um recadinho do Cicinho e na sequência vai ter uma surpresa pro Ronaldo Giovanelli, para todo corintiano. Coisa boa, eu garanto. Cicinho, agora é com você. Bora lá, Rê. Você já... E agora a divisão de rede, continue com o jogo aberto, porque tem o histórico de Espanha e França. São duas grandes seleções que ganharam espaço, reconhecimento e talento nos últimos anos, se enfrentam bastante e a rivalidade é intensa. Quem será que tem o melhor histórico? A semifinal da Copa do Mundo de logo mais em Dallas coloca frente a frente as duas principais potências europeias do momento, França e Espanha. Em 38 jogos até aqui, vantagem da Fúria com 18 vitórias contra 13 do rival, além de 7 empates. O histórico, que de 1922 a 83 contou só com amistosos, teve o primeiro grande duelo na final da Euro de 84. E a França em casa levou a melhor. Platini de falta com a colaboração de Arconada fez o primeiro. Nos acréscimos, aproveitando o passe de Tiganá, com categoria, Bruno Bellon definiu por cobertura 2-0, festa no Parque dos Príncipes. E o primeiro dos 2 títulos continentais dos franceses até hoje foi levantado pelo camisa 10 Michel Platini. Aquele dia histórico em Paris marcou o início de uma freguesia. Não fosse um amistoso em 2001, na eliminação das oitavas da Copa de 2006, os espanhóis teriam largado 2 décadas e meia e 10 jogos sem triunfos no confronto. A maré virou a favor da Espanha no jogo seguinte e de lá pra cá, os franceses em 10 partidas venceram só 2 e além disso conseguiram também um empate. De resto, só deu a Fúria. Em 2012, na campanha do Tri dos 4 títulos de Euro, em Donetsk, na Ucrânia, 2-0. Os 2 gols na ocasião foram de Xabi Alonso, o segundo de pênalti. Xabi Alonso, gol!
Espanha classificada para a semifinal. Quase 10 anos mais tarde, em 2021, um desses raros e recentes momentos de glória diante do rival, os franceses conseguiram a vingança na decisão da segunda edição da Liga das Nações. Oyarzabal chegou a colocar a Espanha na frente, mas depois veio a remontada. Benzema se encarregou do empate. Já a virada ficou a cargo de Mbappé, final 2-1 no Giuseppe Meazza em Milão. França campeã e a Espanha levantaria o título do torneio na edição seguinte. No ano retrasado, franceses e espanhóis voltaram a se enfrentar num duelo eliminatório, semifinal da Euro de 2024 e com outra virada. Só que dessa vez foi a França que deu início aos trabalhos na cabeçada de Kolo Muani. Na sequência, brilhou a estrela de Lamine Yamal. Na época, com apenas 16 anos, o atacante do Barcelona se tornou o mais jovem da história a marcar na competição 1-1. Minutos depois, Bonito também, Dani Olmo sacramentou 2-1 e a Espanha, no desfecho da competição contra a Inglaterra, viria a se tornar a primeira e única seleção europeia tetracontinental. Menos de um ano se passou até o último encontro entre os países, semi-novamente, mas da Liga das Nações de 2025. E apesar daquele título ter ficado com os portugueses, o duelo entre França e Espanha em Stuttgart ficou para a história. Arrebatadora, a Fúria abriu 1-0 com Nico Williams e ampliou ainda no primeiro tempo com Mikel Merino. Após o intervalo, cobrando o pênalti que ele mesmo sofreu, Yamal assinou o terceiro. E no minuto seguinte, o banho de água fria nos franceses veio no passe de Nico Williams para Pedri, 4-0. Só depois de tudo isso começou a reação do grupo comandado pelo técnico Deschamps, Mbappé da marca penal, 4-1. Antes, porém, que a França pudesse se animar, na saída do goleiro Maignan, Yamal, com o terceiro gol dele no confronto, retomou a folga no placar. Nos últimos minutos, o que parecia ser apenas uma questão de administração de resultado virou um perigo. Cherki bateu de fora e teve pressa na reposição. O gol contra de Daniel Vivian reacendeu as esperanças francesas, 5-3. E nos acréscimos, Kolo Muani ainda deixou mais um, 5-4, avançou a Fúria. E agora então, um novo capítulo a ser escrito pelas duas equipes. Mbappé versus Yamal, França e Espanha. O time a ser batido contra a pedra no sapato dos últimos anos. Só um deles vai à final da Copa do Mundo. Muito bem. Daqui a pouquinho vai começar o debate hoje com um convidado para lá de especial, um cara que conhece futebol, que trabalha nos bastidores de maneira incansável, com inteligência, com dedicação e alguém que a gente aprendeu a conhecer em outros trabalhos. Então, calma, já já eu revelo quem é o convidado do Jogo Aberto. Mas, gente, muito bem, time Jogo Aberto já se apresentando, pronto para mais uma partida aqui no estúdio. E hoje, reforçado, aqui com a gente, Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians. Já falei com ele, já elogiei, já disse o que eu pensava e aqui eu resumo publicamente. Um cara sério, um cara competente, faz bem pro futebol brasileiro. É sempre aquele diferencial, alguém que trabalha nos bastidores, que é bem relacionado, que é sério e é competente. Então, muito obrigada finalmente pela sua presença aqui, Marcelo. Eu que agradeço. Boa tarde, alegria estar com vocês aqui, com o Ronaldo. Posso apresentar todo mundo? Posso falar? Deve. Olha, você arrebenta. Pronto. Chico, Marco Aurélio, Cicinho e Edu, só craques. É uma honra estar aqui com vocês e alegria estar aqui no programa, no Jogo Aberto. Eu tinha prometido pro Ronaldo, eu quero ir lá. Quero ir lá, não fazer link à distância, não. Quero ir lá no estúdio pra gente interagir, pra gente olhar no olho e falar de tudo aí sobre o Corinthians, sobre o que for de tema pertinente. Que maravilha. E é assim, não é de perto, sem ruído, mas a gente sempre tem um ruído quando o assunto é João Paulo Capelanes. Este cara lá está nos Estados Unidos aprontando, se divertindo, trabalhando também, logicamente. Capela deu um tapa no visual, tá todo ajeitadinho. Boa tarde. Que testa, hein? Boa tarde. Nada como acordar e descobrir que Marcelo Paz está no Jogo Aberto. Sabe por quê? Aqui está o corintiano. Ele tem várias versões, viu, Marcelo? É assim que eu posso defini-lo, o cara mais exótico do programa. Marcelo Paz,
Como está esse trabalho no Corinthians? Um resumo desde a sua chegada até agora. Eu sei que você tem trabalhado muito, incansavelmente, e o futebol brasileiro passa por uma fase instável para todo mundo, não apenas para o Timão. Como é que está lidando com esse dia a dia, com essa torcida que é gigantesca, que é presente, com as cobranças e também com os objetivos do clube? Bem, para mim tem sido um desafio pessoal muito grande. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, estar na cidade de São Paulo, estar no Corinthians. Ver de perto a grandeza do Corinthians é algo impressionante, como é grande, como é forte. A torcida para mim é só coisa boa, porque eles apoiam o clube de uma maneira espetacular. Eu percebi que não tem nenhum corintiano mais ou menos. Todos amam o Corinthians demais. Viu só, Chico? Todos são intensos, todos se doam pelo clube como podem fazer. Então isso é uma força muito grande. Cobrança normal, né? Quem não quer cobrança não vem para o futebol, não vai estar no clube de massa. Então para mim um desafio, um aprendizado. E acho que nesses 6 meses, né, pouco mais de 6 meses, a gente vem buscando fazer um trabalho que nos foi proposto, né, de montar um elenco com custo zero, né, de contratação, não gerar novas dívidas para o clube. Todo mundo sabe que o clube tem dívidas. E a gente tem feito isso, mas tem que fazer isso entregando resultado, né? Tem que fazer gol, a bola tem que entrar, tem que passar de fase como passamos na Copa do Brasil, na Libertadores em primeiro lugar. No Brasileiro demos uma recuperada no final e a tendência é que no segundo semestre seja cada vez melhor. O CT Joaquim Grava é um lugar muito bom de trabalhar, muito bom mesmo, certo? A estrutura muito boa, tranquilo, tem paz para trabalhar literalmente. Muitos colaboradores que estão lá com muitos anos de casa. Pessoas que passaram por todos esses anos de glória, de dificuldades, de turbulência, mas estão lá prestando seu serviço ao Corinthians, amam o Corinthians, estão pessoas com 15, com 18, com 20 anos de casa, né, os funcionários. Então, assim, para mim tem sido algo muito bom. Estou feliz, estou empolgado, estou motivado e para esse segundo semestre querendo dar o meu melhor. Tem todas as dificuldades que a gente enfrenta, isso é público, notório, a gente está aqui para falar sobre isso também no Amor de forma transparente. Mas eu estou muito feliz e acho que a gente vai fazer um grande trabalho e eu acredito muito no Corinthians, muito mesmo de que a gente tem algo para entregar que vai dar alegria à fiel torcida. E eu gostei porque o Marcelo Paz, ele prometeu e cumpriu. Ele disse, eu estarei no jogo aberto, o Ronaldo passou o recado. Falei, será que ele vai mesmo? E ele veio, Ronaldão. Vem, é um cara que a gente aprende muito todo dia, né? A gente sempre está comentando de futebol, quem gosta também sabe disso. E hoje aqui um debate especial, né? Professora Selene, uma mentora e o Marcelo Paz. Eu falei que ele está no jardim de infância e o Cicinho e o Edu no ensino médio. E vai ter briga na hora do lanche. O Corinthians, a gente sabe do tamanho do barulho, né? A gente sabe da forma que ele é dentro e fora. A gente aprendeu a conviver com isso daí. Agora quero saber de você, assim, nesse mesmo embalo do que a Renata te perguntou, mas assim, o que você enfrentou quando você viu a direção, as contas, a mudança, todo aquele barulho também de presidentes sendo afastados, se aquilo chegou até você num momento difícil. Eu sei que foi o Stabile que conversou mais com você, se aproximou, para você não ter tanta pancada, porque com certeza ali ninguém escapa da pancadaria ali dentro do Corinthians, ainda mais é uma briga interna que não tem fim. Eu queria saber como é que você está dirigindo isso do lado diretivo, porque do lado da torcida você falou muito bem, é grande e tudo, mas esse lado que está sempre brigando e sempre na falta de dinheiro. Como fazer com tudo isso? Falta de dinheiro, falta de tolerância lá dentro. Você acorda já tendo que matar o leão ou amarrar o leão? Como é que é? Bem, faz parte do desafio. O meu trabalho no Corinthians é técnico, né? O meu trabalho é técnico dentro do departamento de futebol. Então, não me envolvo nas questões políticas do clube. Não entro nesses debates, frequento muito pouco o Parque São Jorge, que é onde tem a efervescência política, embora seja um lugar que eu adoro, porque eu tenho uma energia ali de gente, de família, de criança, de esportes amadores, olímpicos, teatro, museu, tem tanta coisa legal lá, mas a questão política eu deixo à parte, não entro nela, e a questão política também não tem entrado no CT Joaquim Grava. Posso falar aqui para o torcedor, para quem acompanha, um ambiente de trabalho é tranquilo, não tem ninguém lá dando carteirada, entrando para acompanhar treino, para dizer isso ou aquilo, não. A gente trabalha com muita tranquilidade e eu vejo que tem uma compreensão das pessoas quanto a isso, de conselheiros, de diretores, de ex-diretores. Ninguém vai lá para qualquer coisa que seja relacionada ao futebol, então
muito tranquilo, onde a gente trabalha para desenvolver o trabalho do futebol profissional do Corinthians, em parceria ali com a base, com o Damiani, com o futebol feminino, com a Iris. A gente está sempre trocando ideias, experiências, o campo para o feminino treinar, um equipamento, a fisioterapia, as meninas vão lá, usam também. Então tem uma harmonia ali, é tudo junto, né? Tem só um muro que separa o futebol profissional da base do feminino. Então, Até um master também, né? O Guina falou que você está também atento. A gente tem acompanhado tudo. Eu já fui pro futsal, pro basquete, pro teatro, pro museu, para o carnaval, para a inauguração da estátua de São Jorge na Neoquímica Arena. A gente tem que viver o clube. Uma imersão total. Uma imersão total, né? Acho que a gente tem que viver o clube. Então, Ronaldo, assim, existe a questão política, a gente acompanha, né? Isso chega, a gente vê nas redes sociais, mas o presidente Osmar diz, Marcelo, cuida do futebol, isso aqui é comigo, não se preocupe, e eu não tenho sofrido nenhuma interferência. Posso falar para vocês aqui, 0. Meu repórter, o presidente Osmar, e com acertos e erros a gente vai fazendo junto. Sobre a questão financeira, é um desafio enorme, né? É difícil. Eu digo muito que a grande virtude de um gestor de futebol, né, é fazer dinheiro. É difícil. Futebol, a coisa mais difícil é fazer dinheiro e a mais fácil é gastar. Então tem que ter muito cuidado com isso. O que a gente fez ao longo desse ano, não botar combustível na dívida. O que é não botar combustível na dívida? Todas as contratações foram sem custo, sem transfer, contratos não muito longos, salários dentro da realidade do clube. Então, se hoje a gente sofre um pouco por algumas dívidas de compra de jogadores, isso não vai ter para frente a partir desse momento. Porque os jogadores que vieram agora não vai ter conta para pagar para frente. É um processo, é devagarinho, não é de uma vez. Né? Esse ano já foram pagos mais de 170 milhões de reais de diversas dívidas, né? 42 milhões para evitar o transfer ban do Garro, 41 milhões ao Santos Laguna para evitar o transfer ban da compra do Félix Torres, CNRD, que é aquela dívida com a CBF, não com a CBF, é uma dívida dentro da CBF de diversos credores, né? De empresários, de clubes. Você lembra que o Cuiabá estava sempre cobrando o Corinthians, né? Agora não cobra mais, porque está pago. Está sendo pago em dia. Foram pagos 2 parcelas esse ano de 9 milhões de reais. São parcelas trimestrais. Transação tributária também, que era uma dívida tributária grande. O Corinthians já pagou, se eu não me engano, 24 milhões esse ano. Então vai somando aí. Muita coisa. Caixa econômica, esse ano, 52 milhões de reais o Corinthians pagou para a Caixa Econômica. Esse dinheiro nem entra no Corinthians, ele é retido de algumas receitas que eram para entrar. Estádio. Né? Pelo estádio. Então, você vai somando aí só do que eu falei aqui, meio por cima das 177 milhões de reais, só nesse ano. Estamos em julho. Posso antecipar rapidinho uma pergunta só nessa questão? O senhor está falando tudo isso daí, eu tive a grande honra de participar de um evento com o Marcelo lá em Goiânia, e conheci a pessoa e, assim, me encantei com o profissionalismo e com o caráter, a índole. Sabe, eu acredito, lá, aquele dia eu te perguntei, né, estava até em off, eu trabalhava em outra emissora, eu falei assim, e aí, vai pro Corinthians mesmo? Eu falei, não, eu tenho compromisso com o Fortaleza, e realmente cumpriu. E aí, a gente sabia de tudo isso do Corinthians. O que te moveu a vir para uma doideira dessa? O que te incentivou? Quando a gente se encontrou lá, né, Cicinho, eu não lembro bem o ano, mas era no meio de uma temporada, né? Isso. Era no meio de uma temporada. Então, eu jamais sairia no meio de uma temporada, né, não achava que era correto. Mas eu entendia que o meu ciclo no Fortaleza também já estava na hora de terminar, de concluir, né? Quando você fica muito tempo num local, e eu sou muito grato ao Fortaleza, assim, de coração mesmo, né? Eu acho que o legado que a gente deixou lá, de 12 títulos, 45 jogos internacionais, estrutura que evoluiu absurdamente. O Fortaleza não tinha história internacional, era zero, não tinha nenhum jogo internacional. Vivemos 45. Quando entrei lá, éramos o 42º no ranking da CBF, chegamos a ser o 7º. 2 vezes 4º lugar do Brasil em pontos corridos. Então, teve muita coisa que foi feita lá, mas o ciclo estava na hora de terminar. Então, estava na hora de sair, eu já estava cansado, desgastado, e veio o convite do Corinthians na virada do ano. Então, eu não deixei um trabalho pela metade, né? Então, deu para sair naquele momento. Não foi uma saída agradável, gerou algumas chateações, normal, faz parte. Eu fico com gratidão e com a memória de tantas coisas boas que foram vividas lá. Mas eu não podia também dizer não ao Corinthians pela segunda vez, senão acho que nunca mais eu estaria aqui. Já tinha dito não no meio de 2024, e aí veio um segundo convite, o presidente Osmar me convidou e eu vim de coração aberto para enfrentar esse desafio e para buscar deixar um legado. Eu espero que essa minha passagem aqui no Corinthians, não sei quanto tempo vai durar, né? Futebol tudo é muito dinâmico, mas eu quero deixar um legado positivo, então
por isso a mudança. No final do ano, sem ser no meio de uma temporada, entendendo que o meu ciclo no Fortaleza realmente já estava talvez passando do tempo, passando da hora, porque foram 11 anos lá dentro, né? E o convite do presidente Osmar, com a serenidade que ele me passou, com a transparência, ó, não tem dinheiro, eu quero que você venha fazer aqui semelhante ao que você fez no Fortaleza, formar times competitivos com um orçamento menor. E é isso que a gente está buscando fazer, se envolvendo no clube como pode, mas com o controle do departamento de futebol. Agora, Chico, você talvez seja... não um corintiano, mas por transferência familiar, acaba sendo corintiano, não é? Esposa, filhos, aquela coisa toda. O que você quer perguntar para o Marcelo Paz? Porque tem tanta coisa para ser perguntada. Estou curiosa para saber qual será a sua escolha. Ô Marcelo, esse processo de imersão, né, que você viveu, eu vivo dentro de casa, assim, né? O Corinthians está em toda parte, então eu entendo muito bem. Já nos encontramos algumas vezes, já falei para ele da minha admiração pela implementação da gestão profissional no Fortaleza, porque eu acredito muito nisso no futebol brasileiro e Fortaleza foi meio que pioneiro nesse sentido. E você veio com essa função profissional aqui no Corinthians. Mas tem... os elogios terminaram, tá, Marcelo? Agora, eu sei. As perguntas vão começar. Hora chega, faz parte. Exato. Mas tem uma pergunta que ela me interessa muito, porque a gente viu algumas notícias nos últimos dias de algumas negociações, tem uma janela que vai abrir aí na segunda-feira, e aí eu tô falando de Arthur Melo. O Arthur que não renovou com o Grêmio, tem contrato com a Juventus, e assim, por que eu estou preocupado? Mas eu libero pro Corinthians, tá? Mas eu tô preocupado porque o Arthur, ele é um jogador Diniz. Se tem um jogador no futebol brasileiro que é Fernando Diniz, que a cara do Diniz é o Arthur. E eu sei o quanto o Diniz gosta desse jogador. Mas aí o senhor tá falando da dificuldade financeira e tal, dá para contratar o Arthur? Bem, você está muito bem informado, porque realmente o Diniz gosta muito do Arthur. Eu já falei em algumas entrevistas, o Diniz também falou isso. O Diniz, ele diz, Marcelo, eu não gosto de contratar jogador, eu gosto de desenvolver jogador. Gosto de desenvolver. Então, quero ver os jogadores que tem aqui que a gente possa desenvolver, jogadores da base que a gente possa desenvolver. Tem muito menino bom na base, muitos mesmo. Depois posso citar aqui alguns nomes. Mas ele pede muito pouco contratação. Mas uma das que ele citou foi o Arthur. Ele disse, olha, o Arthur é um jogador que eu entendo que agregaria muito, que somaria muito. Não é porque tem carência no meio campo, não, viu? O nosso meio campo é onde tem mais jogadores. E bons jogadores. Muito bons jogadores. Alguns podem sair também, né? O futebol é dinâmico, no final do ano tem contratos que se encerram, tem empréstimo, né? Então o Arthur, como ele não deve ficar no Grêmio, né? Não vai ficar no Grêmio, até onde eu sei, é um nome que a gente gosta, sim, é um nome que o Diniz gosta e que seria uma questão de oportunidade de mercado por estar livre e por ter esse match aí de parte a parte. A gente sabe que o Arthur também gosta do Corinthians e tem uma admiração profissional pelo Corinthians, né? Um clube que atrai muito qualquer jogador, né? E o Arthur é um grande jogador, seleção brasileira, Europa, e tem esse perfil. Porém, a gente tem dificuldades prévias a enfrentar, né? Eu vou até adiantar tema que eu sei que vocês vão perguntar. A gente tem alguma coisa de atraso de salário que precisa saldar. A gente tem um transfer ban que precisa saldar para depois chegar aqui nas contratações, né? Fica meio difícil a gente contratar agora se ainda tem algumas pendências anteriores. Então, o que a gente está trabalhando é atualizar salários, quitar o transfer ban para poder fazer algum movimento de mercado. O Arthur é um nome que a gente gosta muito. Se ele puder esperar, né, tudo isso acontecer, de repente pode ser um jogador que venha estar no Corinthians, porque tem assim um desejo do Diniz, que é um jogador muito qualificado e, como você falou, tem a cara do Diniz. Marco Aurélio Cunha, você que trabalhou tantos anos nos bastidores da CBF, do futebol, do São Paulo e de tantos clubes, qual é a sua pergunta para o Marcelo Paz? Bom, primeiro é um prazer te rever, tivemos juntos em reuniões de ligas, né? E saber da sua qualidade, isso é inquestionável. Eu tenho uma colocação, não é tanto uma pergunta, é o seguinte, o futebol está muito caro. Está caro em salário, está caro em custo. E esse custo que eu falo, eu acho que as comissões técnicas estão muito inchadas, muito inchadas. Você chega em viagem, vão 40, 50 pessoas numa viagem. Voo fretado. Quando a gente fala em reduzir custo, não caberia a gente pensar um pouco melhor? Porque hoje tem coordenador de saúde, coordenador de performance, analista de desempenho, scout, coordenador de mercado. Ninguém está discutindo que isso não são posições importantes no clube, mas é muita gente. Eu me lembro que em times menores, chegava lá no treino, tinha mais gente fora do campo do que treinando, que são pessoas agregadas ali ao desempenho do esporte. Você não acha que está na hora de reduzir um pouco esse número de pessoas?
Bem, primeiro te admiro muito também, né, de longuíssimas datas, o trabalho que você fez no São Paulo, na seleção, em outras situações e também como comentarista, te admiro demais. Mas eu vou discordar. Eu acho que não é isso que vai fazer a diferença financeira num clube. Né? Tem outros custos que são bem maiores, né? Os salários hoje são muito elevados, né? Comissões de empresários fazem parte do custo também tem um valor substancial. O valor de transfer, né? Hoje mas independente disso, Marcelo, porque eu acho que cria muito ruído. Eu vou chegar lá. Cria muito ruído. Futebol, a gente está falando de uma atividade de altíssimo desempenho. Altíssimo. Um título, uma classificação é num detalhe, né? Numa preparação a mais, numa defesa que o goleiro faz, num gol que o centroavante faz. E o futebol passou a ter um nível de especialização maior de profissionais, né? Então, hoje tem dentro da comissão técnica médicos, fisioterapeutas, analistas de desempenho, preparador de goleiro, psicólogo, nutricionista do campo, nutricionista da cozinha, tem muitas especialidades. É um desafio hoje coordenar isso, né? Tanto para o treinador, que ele busca informações, como para o gestor. Mas eu não vejo isso como algo desnecessário. Eu vejo nunca desnecessário. Que uma evolução, né? Nunca desnecessário. Pelo contrário, cada uma dessas carreiras que você falou são fundamentais ao futebol. O problema é que eu acho que tem muita gente no mesmo cabide. Aí cabe cada gestor tem que olhar se tem alguém ali sobrando, se tem muito cacique para pouco índio. É mais ou menos isso. Tem que olhar bem e ver a especialidade, a função e a entrega de cada um, certo? Porém, futebol, você sabe também que você foi de dentro do vestiário aqui, cheio de jogadores, tem a muleta, né? Não, porque não tem o nutricionista, não viajou, não, porque o fisioterapeuta não estava, só viajou um físico, não viajou 2, não foi de voo fretado. O Dracena está balançando a cabeça ali concordando. Então, o outro time faz, você não faz. E aí nós estamos dando muita coisa também para o menino que não passou na escola. Você está dando computador para quem não estudou. Mas só vai ganhar um, né? Então. No final só vai ganhar um, só um vai ser campeão. Todo dia. Né? E a gente tem que fazer o melhor, no máximo de especialidades, para dar o suporte ao jogador para que ele chegue em campo e desempenhe altíssimo nível, porque é altíssimo nível. Futebol é desempenho lá em cima, um pouquinho a menos te tira uma classificação e te tira milhões. Né? Numa passagem de fase, valoriza o jogador, entra uma cota. Então é algo delicado, mas sempre, eu acho que todo gestor ele tem que estar sempre olhando para isso. O que é que pode ser otimizado, o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser transformado em tecnologia para também trabalhar a redução de despesa. Aqui a gente sabe que, ao longo dos anos, a relação da imprensa é até a porta do CT de qualquer clube, não é do Corinthians. Então, o Edu é um cara que já foi um dos atletas mais renomados aqui na defesa brasileira, capitão, já foi gerente, já foi próximo coordenador, enfim, fez muitas funções no futebol desde que parou de atuar. E hoje tem uma experiência vasta também como comentarista aqui no Jogo Aberto, começou essa carreira aqui no programa. Então, Edu, você tem muitas valências, muitas qualidades já no futebol e conhece tudo de perto. O que você quer saber do Marcelo Paz, você que já viveu tantas experiências? Primeiro dizer que é uma honra, Marcelo, encontrei já várias vezes, né? A gente jogando junto e toda vez que a gente ia lá para Fortaleza nos recebia muito bem, né? Temos uma amizade muito bacana. A minha pergunta para o Marcelo é o seguinte, quando você chegou no Corinthians, né, todo o início você tem um planejamento, né? Qual foi o planejamento do Corinthians nas competições que estão disputando? Né, porque a gente coloca ali no orçamento, até qual fase eu vou chegar, porque é questão financeira, né, porque aí tem as premiações e tudo, né, e claro que todo um time grande como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, né, você almeja ser campeão, mas como você bem disse, só um vai ser campeão. Então, para você, qual que vocês colocou no Corinthians? Qual vai ser a fase, por exemplo, na Libertadores? Até que ponto a gente chegou, ok, o que passar vai ser ótimo, e também se o Corinthians vai ter que vender jogador. Porque a gente sabe que precisa de receita, precisa pagar, como você falou, as dívidas, né, do transfer ban, salários atrasados. E se realmente vai ter a necessidade de vender jogadores importantes. Para te ajudar depois, eu tô com a lista aqui já. E qual foi o planejamento do Corinthians com relação às competições que estão disputando? Bem, do ponto de vista orçamentário, quando eu cheguei, a peça orçamentária já estava pronta, né? Então não tive interferência em tal fase, tal cota, já estava pronta.
Esportivamente, se eu disser aqui pro torcedor corintiano que não, na Libertadores, basta chegar nas quartas de final, eles cortam a minha cabeça amanhã. Lógico. Né? Então, a gente joga para ganhar e para avançar o máximo possível. Né? Segundo semestre, a gente tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Dá para chegar e dizer, não, na Copa do Brasil vamos parar no meio do caminho. Não dá, a gente é o atual campeão. Tem que buscar avançar, chegar no título novamente. Libertadores, hoje é o maior sonho do torcedor corintiano. É o que a gente escuta na rua. E a primeira fase foi muito boa, né? A primeira fase foi boa, surpreendeu muita gente, fomos primeiro lugar, fizemos o que tinha que ser feito. Né? É o sonho do corintiano vencer de novo a Libertadores. Mas qual que é a do orçamentária? Que já estava estabelecido. Eu nem tive acesso, assim, eu tinha que cuidar do esportivo. Sim. Do esportivo para buscar entregar o melhor esportivamente. E quanto mais a gente entrega esportivamente, mais ajuda o financeiro, porque à medida que vai passando de fase, vão entrando cotas e torcedor vai mais para o estádio, sócio-torcedor, o jogador se valoriza mais. Né? Quando a gente falou de André, de Bidon, de jogadores valorizados, ganhou a Copa do Brasil ano passado, valoriza os jogadores. Sim. Né? O Bidon, aquela jogada que ele fez, resultou no gol. Né? Então tem um ganha-ganha aí quando você vai avançando. Então não dá para dizer que vamos parar em tal canto, Copa do Brasil e Libertadores é focar realmente no máximo possível, e logicamente o máximo possível é o título, não estou prometendo isso aqui, mas é o nosso desejo. E brasileiro, eu acho que a gente tem que voltar a brigar lá em cima. O Corinthians tem que estar ali, entre os 5, entre os 7, né? Ficar longe. Você quer ver a tabela, alguma coisa assim? Não, estamos esperando a tabela aqui há 40 dias. A Copa do Brasil tem um Inter. Eu quero ver, o Palmeiras tem Só primeiro. jogos difíceis, né? O mês de agosto é um mês... E vai ter que vender jogador? Muito. Vai ter que vender. Isso Charles, Pedro, Raul, porque teve a oportunidade de vender o André. Naquele momento, houve a decisão de não vender. Né? Tinha uma situação bem encaminhada, mas houve a decisão de não vender. Ele continuou no clube, ajudou esportivamente. O André é o vice-artilheiro do time. Tem jogador com proposta lá? Tem sondagens. Tem sondagens reais e eu vejo, pela minha experiência de mercado e pelo que eu estou vendo agora, que o mercado está aquecendo. Né? Como um todo, você começa a ter mais sondagem, mais procura, mais movimentação, a Copa do Mundo está acabando, os times europeus vão começar a se apresentar, vão começar suas pré-temporadas, então tem algo já aquecendo. Mas proposta na mão, firme, ainda não, por nenhum jogador. Já que nós estamos aqui ativando o modo sinceridade, eu gosto, a pergunta vai ficar no ar para depois. Eu quero saber definitivamente, Marcelo, se o Memphis Depay fica, se vocês já apresentaram um novo contrato para ele, se ele já apresentou uma contraproposta, porque essa história do Memphis está muito chata já. Fica ou não fica? Já para o torcedor ou não criar ilusão. Então, depois ele vai falar com a gente na volta ao vivo. O Capelanes vai perguntar. Essa é da internet, eu gostei que voltou essa menina da internet, eu gostei. Essa menina da internet, eu nem sei onde tá, viu? Vocês vão procurar. Recadinho, YouTube, na sequência, mais Marcelo Paz com a gente. Bom, estamos no YouTube agora com o Marcelo Paz, nosso convidado para lá de especial nessa terça-feira. Ronaldão, pancada. Temos menos tempo agora, internet. Agora é curto e grosso. Já tem uma candice para ele aqui já, ó. Presta atenção, Marcelão. André Ramalho, o Charlie bom tá com a gente aqui, o Charlie Mills, esse é bom. Pedro Raul, Vitinho, Félix Torres já. Kaká também, não volta mais, né? Pelo amor de Deus, não vai mais voltar mais. O Wesley, Pedro Milan. Saia justa. Alisson na seleção. Não, isso aqui não era pra agora. Isso aqui não tem nada a ver. Essa turma, porque o Corinthians precisa de dinheiro. E a gente aqui pensava-se junto com o Edu, a gente falava assim, não, mas o departamento de marketing tem que trabalhar para trazer dinheiro. Não, né? Eu acho que você tem que também trabalhar com os jogadores para fazer essa grana virar. Só que tem muita gente recebendo muito e dando pouco. O que fazer com essa turma desses nomes que eu passei? Pedro Raul, se você quiser, à tarde eu estou liberado e eu posso ir pelo aeroporto levar meia dúzia dessa turma aqui. E meu carro está limpinho para levar. Bem, a gente está numa janela. E numa janela aberta podem ocorrer negócios. Pode ocorrer empréstimo, pode ocorrer venda, pode ocorrer acordo. É natural do período. Então, não vou particularizar nenhum Marcelo, nome. vou pedir só pra gente seguir no ao vivo, porque agora eu volto pro ao vivo. Desculpa, rapidinho. Tá respondido já. Ó...
Já tem pergunta sobre Memphis Depay que eu fiz pro Marcelo Paz, ele vai responder. Everton Guimarães e Capelanes também vão questionar esse cara que é diferenciado. Ai, por mais gente assim no futebol brasileiro, é o que eu desejo. Mas, ó, quando o assunto é limpeza pesada, aí não tem discussão. Tem marca que é titular absoluta na casa dos paulistanos há muitas gerações. Super Cândida, com tradição, confiança e eficiência, ela entrega o que realmente importa: limpeza e proteção para o dia a dia. Super Cândida limpa e desinfeta em até 5 minutos, eliminando 99,99% das bactérias e fungos. E agora, no clima de torneio de seleções, a marca apresenta suas novas embalagens especiais, disponíveis nas versões de 1, 2 e 5 litros. É a Torcida Brasil com Super Cândida cuidando da sua casa, enquanto você reúne a família e os amigos para torcer. Porque enquanto a bola rola, Super Cândida segue fazendo trabalho pesado, com a qualidade que os paulistanos já conhecem e confiam. Na sua próxima compra, procure as embalagens especiais 2026 e leve para casa quem é referência em limpeza há várias gerações. Super Cândida, titular absoluta na limpeza pesada. E aí, Marcelo, o Memphis vai ou fica? Essa é a minha pergunta, bem simples. Você sabe que essa é a pergunta que eu mais recebo, né? Eu imagino. E resposta não tem nenhuma. Eu tive nos Estados... Não, vai ter agora, vai ter. Atenção! A gente está aqui para falar, para esclarecer ao torcedor, para passar uma mensagem oficial do clube. Né? A gente também não pode responder todo dia do mesmo tema, né? Então, mas reservamos aqui para o Jogo Aberto falar esse tema. Obrigada. Mas como eu estava falando, eu estive nos Estados Unidos há alguns dias e encontrei muitos corintianos lá. A pergunta era, e o Memphis, fica ou não fica? Fui para Fortaleza, mesma coisa, né? Tem muito torcedor do Veio no Jogo Aberto, a mesma coisa. Fui em Maracanã, uma cidade pertinho do Fortaleza, mesma coisa. E aqui também. O Memphis está terminando o contrato de trabalho vai até 31 de julho. O Corinthians apresentou uma proposta para o Memphis, formal. Essa proposta compõe vários itens, entre salário, entre possibilidades de recursos advindos de marketing, de produtos, premiações, de eventos. Bônus. Premiação, quase todo jogador tem algum tipo de premiação. Bônus. Né? Não, bônus não é algo que a gente costuma trabalhar muito. Assim, o bônus eu acho que tem que ser coletivo. Concordo. Ganhou um campeonato, todo mundo ganha. Né? Acho que tem que ser coletivo. Então, assim, é uma proposta que tem situações e que está sendo debatida. Né? É um debate, é um jogador internacional, o maior artilheiro e assistente da história da seleção da Holanda. Tem história no Corinthians, participou de conquistas, foi importante em 2024, no ano difícil do clube. Né? E a gente tem que respeitar muito, né, a figura, o atleta, o profissional. Ele está de férias, né? Todos os jogadores do Corinthians tiveram 25 dias de férias. O Memphis saiu da Copa do Mundo no dia que o Brasil jogou com o Japão, não lembro o dia agora, mas era na segunda-feira, inclusive, então acho que tem 2 ou 3 semanas, acho que 2 semanas que isso aconteceu. Então ele está tendo férias como os demais jogadores estão. Se houver um acerto, ele volta a treinar. Se não houver um acerto, não tem nem porquê ele vir para cá para ficar 5, 6 dias fazendo o quê? Né? Então... há o interesse da permanência, existe a proposta, está com o staff dele, houve um vai e vem normal de uma proposta, o Marco Aurélio sabe muito bem como isso acontece, né, de um ajuste ou outro. A dívida anterior com ele, dos 40 milhões lá, é um entrave? Não, ela faz parte da proposta. Ela faz parte da proposta. Mas esse número mesmo? Equacionado. Eu não queria falar em números, né? Porque fica delicado para mim, não sou do setor financeiro do clube. Né? Mas o número não é um absurdo. É próximo disso aí que foi falado. É próximo disso aí. Né? E faz parte, faz parte. No contrato, no novo contrato. Aí é negociação e eu não queria entrar no cerne da negociação, porque aí a gente passa a falar de estratégia. Estratégia não se revela. Mas no tempo você pode falar, porque até 31 agora, como tem o Transferban, se sair fora dessa data, sair fora do contrato dele, aí ele já entra numa outra fase da... Já entra numa outra fase. Aí ele já não pode ser inscrito. Se o Corinthians ainda estiver sob Transferban e for uma renovação ou extensão de contrato, pode. Pode. Se acaba o contrato, aí é um novo contrato, aí não pode. A menos que derrube o Transferban, que vai ser derrubado, né? O Corinthians não vai passar uma janela, acredito eu, né, sob Transferban. Até porque contrato de Transferban nem na base pode contratar.
Não pode contratar um menino de 18 anos, de 17 anos, não pode. Qual é o valor desse transferban? Hoje, acho que na casa de 9 milhões de reais, porque são 2, né? Tem o transferban da compra do Martinez, junto ao clube dos Estados Unidos, não recordo o nome do clube agora, Philadelphia Union. E teve um que saiu ontem, que eram de multas. Uma punição administrativa. Punição administrativa. O Corinthians pagou o transferban, acho que do Thales Magno, outra situação, mas tinha uma multa para pagar, a multa não foi paga, a FIFA vai lá e sanciona também para que possa ser resolvido, não é um valor tão alto. 200 mil dólares, mais ou menos, na casa de R$1 milhão. Não é muito. Muito bem. Capelanes, é a sua vez. Nossa. Vamos lá, primeiro um abraço para o Marcelo, um prazerzaço falar com ele aqui ao vivo. Já falei para ele em outras vezes que para mim é um desperdício, porque ele deveria comandar a CBF ou coisa maior. Possibilidade que ele tenha um entendimento aqui no futebol. Você tá louco? Eu sei, mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai sair do Corinthians. Eu espero que ele assuma um cargo grande na CBF para organizar a parada toda aí. Marcelo, o negócio é o seguinte, eu queria falar sobre incoerência. E aí você fique à vontade para poder me corrigir se é por aí ou não é. Que eu gosto de brincar que eu sou caçador de incoerências. E para mim o Corinthians, ele se transformou num clube incoerente pelo seu modus operandi. Vou te explicar o porquê. Você falou agora há pouquinho sobre transferban. Tem o do José Martinez, apareceu um ontem de 200 mil dólares, que é multas processuais que o Corinthians não pagou. O Corinthians, ao mesmo tempo que deve salário para os jogadores, deve o Memphis, essa bolada aí que foi citada, e deve outras coisas que a gente pode ficar até amanhã citando. Não é uma incoerência do Corinthians, e por isso o Corinthians está afundado nessa situação melancólica economicamente, que não consegue estancar a sangria. E antes de pensar em contratar, uma vez que nem dinheiro tem, não deveria sanar os seus problemas financeiros e aí sim começar um processo gradativo para que o Corinthians pudesse sair dessa lama, dessa areia movediça que parece não ter fim, Marcelo? Ótima pergunta. E eu acho que a incoerência ela já parou à medida que a gente começa o ano formando um time a custo zero, não colocando combustível na dívida, trazendo jogadores a custo zero. Lingard, Zacaria, Alan, Matheus Pereira teve um empréstimo, valor de 150 mil reais por mês, não é nada dentro do meio do futebol. Para ser abatido esse valor, caso a gente compre o jogador, né? Quem mais? Me ajuda, Ronaldo, que a gente trouxe? Pedro Milanza, a custo zero. Pedro Milanza. Gabriel Paulista, que abriu mão de muito dinheiro para vir para o Corinthians. Tinha um contrato longo lá na Turquia e queria vestir a camisa. Caio César. Então, a gente começa a parar com essa incoerência quando não gasta em contratação, não coloca combustível na dívida. Saídas, acho que vocês viram no começo do ano quantos jogadores saíram para diminuir o custo da folha do Corinthians, eram jogadores que não iam jogar no clube e tinha o custo mensal. Então, a gente vai trabalhando dessa maneira. Então, acho que hoje não pode chamar de incoerência porque a gente parou de botar combustível na dívida, formou um time sem custo, diminuiu despesas e acreditamos que naturalmente o caminho é esse. Eu acho que a janela do Corinthians agora no meio do ano, uma vez que o transferban seja resolvido, é do mesmo jeito, é custo zero, é oportunidade de mercado, é jogador que esteja livre, é um empréstimo e tem jogador bom sim. Garanto a vocês, para vir para o Corinthians, os caras fazem um esforço enorme para vestir essa camisa. E aí, para não ser incoerente, eu falei hoje de que primeiro a gente tem que pagar salários, depois pagar o transferban, para depois contratar, para não ser incoerente. Então, eu acredito que a gente está caminhando e agindo, não é só palavra, agindo para que, de fato, Capelanes, o clube não possa ser considerado incoerente. Everton Guimarães, boa tarde para você, bem-vindo, Marcelo Paes aqui com a gente. Boa tarde a todos. Obrigado, Renata. Um abraço ao Marcelo. Marcelo, nessa ordem aí, primeiro pagar as contas, né, pagar o transferban, quitar os atrasados e depois olhar para outras situações. A pergunta que eu faço é, de onde vai chegar o dinheiro para resolver todos os problemas? É a primeira, eu vou ter que fazer 3 em 1. De onde vai chegar o dinheiro para resolver os problemas? A segunda, há uma informação de que haverá uma reunião para justificar os atrasos. Se você também vai participar dessa reunião. Então, primeiro, de onde vem o dinheiro? Se você vai participar da reunião com os jogadores para justificar o atraso. E a terceira e última, não sei se você vai conseguir lembrar das 3, a terceira e última, diante de tantos problemas, de tantas dívidas, da falta de dinheiro, a renovação com o Memphis não seria uma loucura e uma incoerência? Vamos lá. Dinheiro, de onde vem, né? A gente já falou da necessidade de alguma venda, né? De alguma operação de venda que seja significativa e
Em havendo essa venda, a gente vai recuperar essa questão. Se a venda do André tivesse acontecido, eu já falei isso, né? Em um outro momento, numa entrevista para um canal segmentado do Corinthians. Se tivesse a venda, a gente não estaria hoje com esse atraso de salário nem com o transfer ban. Então, houve uma opção de não fazer a venda pela questão esportiva, para valorizar mais o jogador, e agora chegou essa dificuldade financeira. O Diniz está dizendo que ele não quer que saia ninguém, né? Esse é o nosso paradoxo, né? O treinador, o Diniz, que, pô, um parêntese, que treinador, cara diferente, dia a dia excelente, os jogadores estão gostando de trabalhar com ele. Ele tem um vínculo com o Corinthians muito forte, né? Você vê que a identificação dele com o clube foi muito forte. E a gente quer atender o treinador, mas tem que atender a questão financeira, então tem um paradoxo aí, né? E naturalmente deve haver uma venda aí, Everton. Com a venda de um bom ativo, já salda aí muita coisa, a gente consegue navegar para o restante do ano. O dinheiro deve vir daí ou de outras soluções que o setor financeiro muito competente, junto com o presidente Osmar, possa conseguir resolver. Qual foi o segundo ponto? A reunião já teve, Everton. Chegou atrasado, chegou em Minas ainda a informação. A reunião já teve. Eu tive reunião primeiro com os capitães e depois com o elenco todo. Fomos lá conversar com os jogadores, justificar, dar a cara a tapa, olhar do... Isso é muito bom, Marcelo. Isso é bom, clareza. Clareza, transparência e dizendo a situação. Estamos com dificuldade, não é uma situação calamitosa, não, é uma dificuldade transitória. Entrando o dinheiro, a gente salda tudo e vamos pagar e já está tudo ok. Então já houve essa reunião, cara a cara, se precisar fazer de novo, a gente faz de novo. Não tem problema nenhum. Nunca é demais. Não, essas aí agora... A terceira pergunta... A terceira você vai responder no YouTube pra gente, que é sobre o Memphis, é uma incoerência estender esse contrato. A gente segue com um recadinho e YouTube logo depois. Muito bem, YouTube aqui com o Marcelo Paz, ele que é o executivo do Corinthians e é um cara que não se furtou a responder nenhuma pergunta, pelo contrário, todas foram respondidas. Cicinho, o que você quer saber do Marcelo Paz? É uma última pergunta, mas essa é bem tranquila. Como que vocês receberam a declaração do Yuri Alberto, falando que... isso é bom. Gente, eu já estou conversando com meu pai, com meus empresários, acredito que já chegou o momento. Como que vocês receberam? Porque vocês estão lutando exatamente para fechar esse grupo. E aí o Yuri Alberto, vocês acharam ele precipitado e tem proposta para ele, Marcelo? No momento não tem proposta, né? Eu já tinha respondido e é importante ressaltar, sua pergunta importantíssima, específica do Yuri Alberto. Não tem nenhuma proposta, é um grande centroavante, um grande jogador, um artilheiro da história da Neoquímica Arena, um atleta que o Diniz queria muito trabalhar com ele, né? A declaração não foi a ideal, né? Isso é notório, ele se arrependeu, inclusive, pouco tempo depois ele divulgou uma nota, a gente sabe que nunca a repercussão é igual, né? Mas, porém, mais importante do que a entrevista é o que o Yuri faz em campo. Então, em campo, em nenhum momento ele deixou de correr, ele deixou de se doar pelo time, teve jogos sem fazer gol, mas ajudava de outra maneira, entendeu o modelo do Diniz de voltar sempre atrás da linha da bola, deu assistências no jogo contra o Grêmio, né, no último jogo. Precisava também. Mas a gente precisava, para ir para as férias tranquilo. Então, muito mais importante do que a entrevista é o que ele faz em campo. Então, ele não mudou a postura em campo, ele não deixou de correr, não deixou de se dedicar, não deixou de ser o profissional que ele é, né? E falou ali no momento e depois pediu desculpa. Eu gosto muito do Yuri. Eu acho que foi mais ingenuidade do que algo preparado. Pois é. Ele jogou uma pressão para ele que não teve maldade, né? Ele se arrependeu e... Ele é um grande cara. E o principal é a postura em campo. Agora, se o cara não se entrega em campo, aí a torcida realmente tem todo o dever, a cobrança. Como vale pra gente também, vale pra todo mundo. Mas em campo ele entrega tudo. Se não teve pro Yuri, imagina pro Pedro Raul. Até comentou, né? Porque ele conhece mais, assim, o Yuri. Ele falou, o Yuri, ele é tão verdadeiro, às vezes ele é tão ingênuo que ele acaba falando algo, assim, que não havia necessidade pela seriedade Atende dele. todo mundo. A gente foi agora a Cascavel, toda a torcida em cima dele, ele vai lá, atende um por um. Eu nem quero pensar no Yuri contra o Inter na Copa do Brasil. Só fala eu gostaria que ele tivesse uma outra... Lei do ex. Eu tenho medo que já aconteceu e eu não gostei. Chega lá, pede pra ele seguir, ele parou de seguir. Eu quero que o Pedro Raul me siga, que eu vou ensinar ele a fazer gol. Fala nisso, chegou proposta pro Pedro Raul? Ai, meu Deus. Chegou, Marcelo? Não, hoje não tem proposta oficial por nenhum jogador. Não tem proposta. André Ramalho?
Nenhum jogador. Ô, Marcelo, você anda conversando com os caras parar de botar a mão em lugares assim que estão gerando expulsão? Assim? Isso é importante também, né? Pra evitar, né? Porque, é melhor evitar, porque... Tá muito recorrente. Se bem que não expulsa todo mundo, expulsou só o do Corinthians, né? Ah, tem isso também. Mas teve alguma punição para esses atletas? Teve, do Alan teve, porque foi muito, né, assim... Ostensiva. A do André, a gente entendeu que era uma situação, assim, que podia até ter sido interpretada de outra maneira. Sim. Né? Mas o Alan teve a punição. Uma balançada. Aconteceu em outros lugares com o Gabigol também. Sim. Não é legal. É legal não acontecer em lugar nenhum. Exato. Bom tomar banho antes. Não tem jeito. Usar a sunga mais solta. A sunga apertada, o cara fica... Marco. Não, eu acho... Fala, doutor, fala. O doutor está só pensando, refletindo. Doutor, ele é assim, ele é a sapiência. Eu não posso falar tudo que eu penso. Nem o Marcelo pode falar tudo que ele pensa. Depois o senhor falou do Rabiot. É melhor não falar, então. Já está chamando a gente de volta. Voltamos ao vivo. Marcelo Paz está aqui com a gente hoje e estamos também no clima do... Ai, gente, que jogo é esse? Gente, prévias aqui no telão, temos de um lado a poderosa França e a eficiente Espanha do outro. Duas seleções que estão no hype, né? Estão no momento, hoje mostrando vários padrões, criando conceitos e sendo admiradas. Chico e Marco, eu gostaria de convidá-los ao nosso campinho aqui, para vocês fazerem um pouquinho do que pode acontecer nesse enfrentamento entre espanhóis e franceses. Duas escolas que criaram uma rivalidade recente ainda maior. Ô, doutor, eu tenho uma teoria sobre esse jogo. Eu acho que a Espanha vai ficar com a bola. Porque a França, ela rouba muitas bolas, né? Temos o grande Rabiot, o seu ídolo, né? Ele rouba muitas bolas e aí a França tem muita velocidade. Eles têm o Cubarci, o Cucureja. Exatamente. Então tá equilibrado. E é a melhor defesa da Copa do Mundo. Exato. Talvez seja o maior desafio da França, né? Suplantar essa defesa boa aí. Olha, eu acho que a Espanha toca muito a bola o tempo todo, aquele tic-tac tradicional, só que, na minha opinião, fora o Lamine Yamal, não tem outros jogadores que façam o enfrentamento 1 contra 1. Já a França, você vai ver, todos os atacantes da França fazem enfrentamento, os duelos muito bons, com vitória. Então, falar de Olysée, falar de Mbappé, eu acho que tem mais poderio ofensivo do que a Espanha. Acho que a Espanha controla o jogo, não finaliza. E a França não controla o jogo, mas finaliza muito mais. Na minha opinião, a França é favorita. E eu acho que é jogo para esse cara aqui, ó. Para ele aparecer definitivamente. O Lamine Yamal é o cara que pode fazer a diferença pelo lado da Espanha. E a França tem todos esses caras que você citou. O problema é que ele é sozinho, praticamente. Exato. Os outros são um conjunto. E aqui não, aqui é um conjunto com 4, 5 atacantes espetaculares. Muito bem, vamos ver, né? Um grande duelo. Gostei. Ótimos, sucintos e precisos. Agora, vamos com palpites para a França e Espanha. O Marcelo, se não quiser palpitar um placar, pode só falar para ele quem passa. Mas aqui é desse jeito. Acho que a França tem que palpitar. Marcelo, começa com você. Quem? Acho que a França passa. Vamos passar na frente aqui. França passa para o Marcelo Paz. Ronaldão, você tá nessa. Eu vou na linha do Marcelo, mas eu vou ser um pouco mais além. 4-0. 4 gols do Mbappé e ele arrebenta e acaba com essa historinha da Argent FIFA aí. Capelani, seu palpite. Jogo de poucos gols. A França vence, vai pra final. 1-0. Olha, Edu. Para, sabe de nada. Espanha 2-1 na França. Eita. Cicinho. Vamos, Espanha! 3-1 para nós. Olha. Marco Aurélio Cunha. Aqui não é escolha entre França e Espanha, quem gosta do país ou do outro país. Sim. É futebol. É sim. Futebol. Pelo senhor. Pra mim, França 3-1. Ei, Petit Gâteau. Chico Garcia. Eu não tô acertando nada nessa Copa, mas vou me aliar ao doutor Marco Aurélio com uma pequena diferença. 3-0 para a França, o jogo acaba no primeiro tempo. Eu vou de 2-0 para a França. Um placar mais Com Petit Gâteau? tradicional. Marcelo Paz, antes de mais nada, o meu agradecimento, o nosso agradecimento, o agradecimento do Jogo Aberto. Boa. Que água. Pela figura, pelo dirigente executivo moderno, pelo cara que é saudável, ético, alguém que a gente gosta, admira e aprecia. Então, que você tenha mais sucesso e o Corinthians tem muita sorte em contar com a sua expertise. Muito obrigada. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. É uma alegria estar aqui.
E eu queria deixar uma mensagem positiva, sabe? Eu acredito muito no Corinthians. Eu acredito nesse grupo de jogadores que eu estou vendo a dedicação deles, o foco, o desejo de entregar algo grande. No Diniz, que é um treinador especial. Temos uma arena espetacular para jogar futebol, um gramado muito bom, uma torcida que dispensa comentários, é espetacular em todos os aspectos. Então tem muita coisa boa para o Corinthians, muita coisa boa. Sei que fica transfer, dívida, não sei o quê, tem coisa boa também. Então vamos olhar para as coisas boas, para o copo meio cheio, para a força que esse clube tem. Conquistou 3 títulos em pouco mais de um ano e tem possibilidade de conquistar mais. Então vamos focar todo mundo junto. É um clube vitorioso, vencedor, forte. E eu quero deixar essa mensagem positiva. E vai Corinthians! Vai Corinthians! Muito obrigado, Neto. Chega com os donos da bola. Amanhã a gente volta com mais Jogo Aberto. Valeu. Obrigada, Marcelo Paz. Vai, Cici!